Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje nós vamos conversar com a Mara Vanessa Borges Pena Cardoso. A Mara Vanessa ela é pedagoga, ela é coordenadora pedagógica do Centro Educacional Lion Kids, ela é psicopedagoga, terapeuta ABA, especialista em autismo e pós-graduanda em psicomotricidade e também contadora de histórias. O tema do SOS Convida de hoje é TDAH. E para começarmos a falar sobre esse assunto importantíssimo, nós vamos fazer a primeira pergunta para Mara. Mara, acredito que muitas pessoas ainda não conhecem a TDAH. Por favor, eu gostaria que você explicasse para nós o que é TDAH. Ei, Patrícia, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do desenvolvimento, transtorno neurobiológico. A criança já nasce com um déficit nos neurotransmissores. E por causa desse déficit acontecem alguns desajustes. Quais os principais sinais do transtorno, Mara? Geralmente a gente ouve falar de sintomas, mas você concorda comigo que sintomas remete à doença, né? E TDAH não é uma doença, TDAH é um transtorno. E agora eu vou falar alguns sinais. Aquela criança que tem excessiva inquietude, já viu que não consegue parar, que não consegue sentar, que está o tempo todo correndo, que está todo o tempo falando, não consegue esperar sua vez para falar? Então, esse é um dos sinais de TDAH. Inquietude excessiva, irritabilidade, é uma criança mais centralizadora, desatenta, não consegue ou tem muita dificuldade em seguir regras, rotinas, comandos, né? Esses todos são os sinais. Pode ter também dificuldade no sono, dificuldades alimentares. Isso tudo aí está interligado com o TDAH. Existem tipos ou graus diferentes do TDAH? Existem 3 tipos de TDAH: o predominantemente desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado. O predominantemente desatento é aquela criança que ela é extremamente desorganizada, ela tem muita dificuldade com regras, com prazos, com rotina. É aquela criança que perde as coisas muito fácil, que deixa objetos cair com muita facilidade. É aquela criança que, quando é chamada, parece não ouvir. Já a criança com TDAH, o hiperativo impulsivo, é aquela criança que não para, que fala sem parar, interrompe, não consegue esperar a sua vez, parece não ter medo de perigo porque não para quieta um segundo, sobe, desce, escala. Esse é o hiperativo impulsivo. E o combinado é o quê? É aquele que ele é muito irritável, explode com facilidade, né? E não consegue seguir regras, comandos e tá sempre avesso às frustrações. E Mara, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é especificamente clínico, não tem nenhum tipo de exame que seja feito para detectar o TDAH. O diagnóstico precoce é importante por quê, Mara? O diagnóstico precoce é importantíssimo. Não sei se você já ouviu falar que o TDAH está na moda, que os professores, os médicos acham que todas as crianças têm TDAH, mas isso não é verdade. A primeira descrição de TDAH foi numa revista informal em 1850 e a primeira publicação científica foi em 1902. Né? Então não é moda, não é de agora. E nós temos que estar perceptíveis a esses sinais das crianças. Por quê?
Infelizmente, elas são rotuladas de preguiçosas, que não gostam de estudar, que falta limite, que são mal educadas e na verdade não, né? Há todo um sofrimento atrás disso. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor será. Esse diagnóstico, o mais cedo possível, o mais precoce, é em torno dos 6 anos de idade. Já pode sim ter o laudo de TDAH. O TDAH, ele traz prejuízos na escola e também na sociedade, Mara? Sim, pode haver prejuízo, sim, mas nós temos que deixar bem claro que a criança com TDAH terá prejuízos na escola, prejuízos sociais, quando o TDAH não for tratado. Quando o TDAH não for tratado, pode ter baixo rendimento escolar, inabilidades sociais, imaturidade, problemas em aceitar os erros. Isso tudo pode acontecer. Como é feito o tratamento do TDAH? Tem o tratamento medicamentoso e tem as intervenções específicas para cada tipo de criança, né? Qual é a dificuldade daquela criança? Então, pode ser intervenção psicopedagógica, terapêutica, psicológicas, fono. Isso tudo vai depender de cada criança. E logicamente que tem que ter a intervenção em casa e na escola também. Eu sempre falo que não adianta o medicamento se não houver uma mudança na rotina, na família, em casa. E quando começa esse tratamento, tem que ser com todos os componentes da família, não somente a criança. Mara, eu quero pedir para você para deixar um recado para os pais, para os professores e até para os pacientes que enfrentam o transtorno, para que nós possamos encerrar o SOS Convida de hoje com chave de ouro. O meu recado é que se você viu alguma dessas características, desses sinais que eu mencionei aqui no seu filho, procure ajuda, não deixa para amanhã, vai o mais rápido possível, porque TDAH tem tratamento. Não rotule e não deixe seu filho ser rotulado de preguiçoso, de mal educado, de sem limite, né? TDAH é um transtorno que tem tratamento e o quanto antes começar, melhor será para toda a vida do seu filho. Muito obrigada, amei ter participado. Mara, muito obrigada pela sua participação, você abrilhantou o SOS Convida, muito obrigada a você, nós esperamos recebê-la, conversar com você mais vezes, porque é um tema realmente que merece mais atenção, que nós precisamos falar mais sobre ele. Muito obrigada, um abraço para você. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia e o nosso encontro você já sabe. É toda quarta-feira às 19h30 e eu espero por você. Um abraço, fique com Deus.